Boa madrugada, cidadãos de Sete Além. Tudo bem? Hoje, conforme prometido, eu trouxe novos relatos. Alguns foram postados nos 3 grupos e 2 páginas relativas a mistérios, universos paralelos, dimensões e também específicas sobre Sete Além. Vocês verão que foram 6 relatos, coletados também por e-mail, alguns da antiga comunidade do Orkut e alguns por mensagem. Esse primeiro relato, então, se chama Um Estranho Ritual em Sete Além. Essa mensagem foi enviada para mim e depois postada pela Mi F. Coleman. Ela costuma ter sonhos translúcidos, desdobramentos e viagens astrais. Ela escreveu o seguinte: Essa madrugada eu me deparei com um monte de gente estranha, humanos ao que me parecia, me cercando como se tentassem fazer um círculo em volta de mim. Eles e elas vestiam roupas azuis. Detalhe que todos os meus sonhos são daltônicos, em preto e branco. Alguns jovens e outros bem idosos, mas sujos. Olhei para trás, que parecia ser a minha frente, não me peçam para explicar, e vi um local iluminado com uma lâmpada fraca que parecia essas lojas de conveniência de posto de gasolina que a gente vê por aí. E falei para mim mesma, horrorizada: estou em Sete Além. Consegui escapar daquelas pessoas e comecei a correr. Elas me perseguiam dizendo que tinha gente me procurando e eu mal podia acreditar no que estava acontecendo. Senti todos os sintomas de uma crise do pânico. Não foi paralisia do sonho, essa eu conheço bem. Mas o que posso descrever de Sete Além é que parece uma cidade como qualquer outra, mas com casas velhas, pessoas estranhas e aparentemente nenhum automóvel. Ao contrário dos relatos que tive conhecimento, não me vi em nenhum lugar fechado, galpão ou coisa parecida. Parecia só uma cidade abandonada, não fosse aquela gente estranha me perseguindo. Enquanto fugia, encontrei no caminho 2 meninas de, no máximo, 9 anos de idade. As 2 únicas crianças que vi por lá até então. E as considero como anjos que vieram para confirmar que não estou louca e que realmente onde estive era Sete Além. A única das 2 que falou comigo vestia um vestidinho preto amarelo, limpo, e tinha os cabelos negros ondulados até a cintura, e um olhar e fala dóceis, o que me foi acalmando. Foi então que perguntei: aqui é Sete Além? Ela confirmou e sorriu. Eu disse que estava apavorada, com medo de não voltar quando ela me falou: não, vem por aqui, e pegou a minha mão. Lembro do seu toque, que era muito real. Ela me foi conduzindo junto com a outra criança, que não lembro a descrição direito, só que era menor e tinha cabelo claro e curtinho. Elas seguiram por uma rua que ia escurecendo cada vez mais até que viramos uma esquina e parecia mais um beco sem saída. Mas havia um portão de ferro enorme, todo enferrujado. Ela disse: vai por aí. Abri o portão, ouvi o rangido e me deparei no meu quarto, com meu gato olhando para mim. O alívio ao vê-lo foi indescritível. Olhei para o celular que durma ao lado e vi que o horário era 3 horas da manhã, a famosa hora morta. O pânico tomou conta de mim de novo. Fui me recuperar um pouco apenas pela manhã, onde tentei me distrair no Twitter, e meu primeiro assunto tweetado foi Sete Além. Postei também no Facebook. Surpresa de ninguém ter feito ainda check-in e na inocência, pois não sabia de gente que não quer que mencione Sete Além por aí. Essa foi a minha primeira e espero que única experiência com esta tal de Sete Além. Admito que fiquei traumatizada e amanheci com um hematoma na coxa, que sei que não estava ali antes. Por isso, deixo o meu conselho. Não procurem por Sete Além. Eu não sei se todos tiveram a mesma sorte que tive de voltar e morro de medo de acontecer de novo e não mais conseguir estar aqui para contar.
Seria horrível ficar naquele lugar sem chances de retorno. Gostaram desse primeiro relato? Bom, então respirem fundo e vamos para o segundo relato. Esse aqui é de uma autora que não quer se identificar. Relato 2. O enterro e as pessoas da cova. Fui com o meu boy no enterro do primo do pai dele. Como eu não conhecia ninguém, saí para andar. O problema é que eu só penso em Sete Além. É minha tour preferida. Todo mundo que está passando por experiência é porque pensa nisso. Eu estava andando pelo barrão, morta de fome. Dei a volta em uma casinha branca e vi lá na frente uma cova aberta e um homem de macacão azul cheio de terra. Ele estava parado em frente à cova, olhando. Ele não estava me vendo. Começou a sorrir, olhando para dentro da cova, e eu pensei: tô em Sete Além, com certeza. Ele esticou o braço em direção à cova e alguém pegou na mão dele. Caguei nessa hora. Ele não puxou a mão, só ajudou a pessoa a subir, e ela subiu. Era uma moça. Ela não estava deitada na cova, ela subiu como se tivesse uma escada lá. Achei que lá não fosse uma cova, ou, se fosse, era bem funda, e a moça devia estar examinando, sei lá. A moça estava de blusa branca bem felpuda, sem mangas, calça jeans e uma bolsa vermelha. Assim que ela subiu, o homem esticou a mão de novo e conduziu outra pessoa para cima. Era um cara de camisa social cinza e calça preta. Fiquei mais relaxada, porque eram pessoas normais e achei que ali embaixo era algum tipo de subsolo, não sei. Subiram mais duas pessoas. Todos ficaram se abraçando e se cumprimentando. Eu já ia voltando, mas eles, de repente, pararam. Baixaram os braços. Eles tinham percebido algo. Ao mesmo tempo, sem combinar, eles viraram a cabeça para mim bem devagar e me olharam juntos. Que brisa foi aquela? Acho, não sei, que o homem de macacão não me olhou, só ele, mas não tenho certeza. Não posso apostar, mas acho que os olhos daquelas pessoas eram amarelos. Não consegui mexer as pernas, fiquei que nem estátua, e eles, de novo, juntos, sem combinarem, sorriram para mim. Não foi um sorriso fofo. A boca deles abriu quase na orelha. Eu corri de lá e chorei, minha pressão caiu demais. Meu namorado voltou lá e disse que, atrás da casinha branca, não tinha nada. Só covas normais e que aquele cemitério não dá para ter subsolo porque é, na verdade, um morro. Ele tentou me levar lá para ver, mas eu estava péssima. Passei muita vergonha porque todo mundo ficou querendo me dar atenção, sendo que o assunto era o enterro e não eu. Fiquei sentada com minha sogra e cunhada num banco perto da parte do velório. Minha cunhada disse que pediu um copo d'água. Um homem me trouxe, e era exatamente aquele cara de macacão, só que ele estava de camiseta branca da prefeitura. Olhei assustada para ele. Meu namorado chegou e eu falei que aquele era o cara. Meu namorado foi conversar com ele e ele disse que realmente às vezes usa o macacão, mas só de vez em quando, que ele é coveiro e se chama Eduardo. Ele falou que era normal as pessoas passarem mal e que não tinha cova ali naquela área, que eles cavavam de 3 em 3 anos cada setor do cemitério e aquele ainda ia demorar. Mesmo assim, eu pensei, dava tempo dele ter se trocado, e ele parecia cínico, me tirando de louca. Fiquei confusa. Na hora de ir embora, o cuzão do meu namorado passou de carro, de propósito, do lado do local que eu tive a experiência. Ele ficou me provocando. Eu olhei e não tinha cova nenhuma mesmo. Fiquei puta com ele. Quando o carro saiu do cemitério, do lado do portão, no ponto de ônibus, aquela mulher de blusa branca felpuda estava lá, parada.
esperando um ônibus e lendo. Gelei. Olhei para ela enquanto o carro esperava a chance para entrar na avenida. Quando o carro foi saindo, aquela mulher estranha parou de ler, fechou o livro, olhou para mim bem devagar e arregalou aqueles olhos horríveis amarelos. Ela deu um tchau enquanto sorriu daquele jeito borrachudo. Chorei de novo, mas não contei para ninguém. Ela ficou lá. Eu não desviei o olhar enquanto ela não sumiu de vista. Eu não sou louca. Não gosto que chamem nenhuma mana de louca, muito menos meu namorado. Esse foi o segundo relato. O relato número 3 eu recebi hoje, domingo 12 de março. Nem chega a ser um grande relato, mas um pequeno depoimento. Relato 3. Uma pergunta. Postado pela Ana Ferreira. Meu relato. Fui dormir tarde, como de costume, então no meio da madrugada levantei com alguém chamando meu nome. Ana, você quer conhecer Sete Além? Essa é uma boa hora. Então eu respondi, não. Me diz como é lá que eu quero escrever sobre isso. A iluminação do local estava diferente. Eu durmo na completa escuridão. Só que havia uma luz amarelada distante e a temperatura estava abafada. Então ouvi uma gargalhada alta, estridente e bem debochada. Eu nunca tinha ouvido falar em Sete Além, mesmo escrevendo contos e pesquisando lendas e histórias de terror e fatos estranhos. Não senti nada estranho ou ruim lendo ou escrevendo isso, ou lendo e escrevendo outros relatos. Vamos agora para o quarto relato. Relato 4. Ligações perigosas. Esse relato foi enviado por e-mail pelo Renan Brito. Luciano, tô trocando essa ideia por e-mail mesmo. Estou sem celular e com pouco acesso nas minhas contas. A moça que cuida da limpeza aqui da casa também faz faxina em mais 2 apartamentos do meu prédio. Ela estava contando para minha mãe que a menina aqui do prédio, de mais ou menos 17 anos, foi internada. O pior é que a única vez que eu falei com essa menina, que é muito gata, foi sobre Sete Além. Foi uma conversa rápida de 2 minutos no hall do elevador. Ela queria saber se eu já tinha ouvido falar nesse lugar. Eu disse que não. Ela falou que era uma brisa que rolava em alguns grupos do Face, mas como eu nem uso muito o Face, desencanei. Pedi o WhatsApp dela, ela me passou, mas só conversamos 2 vezes. A empregada disse que essa menina meteu a louca e agrediu a mãe e o pai. Mas eles estão bem, só que chamaram uma ambulância para conter. Ela ficava gritando e urrando. Foi internada e só aceitou falar com os tios. Ela contou que acordou um dia para ir para a facul e se assustou porque quando abriu a janela do quarto, o céu estava inteirinho vermelho. O quarto era o mesmo, mas o céu estava todinho vermelho. Ela foi até a cozinha falar com a mãe e encontrou a família tomando café. O problema é que eles não pareciam a família dela. Eram parecidos, mas tinham dente de bicho, língua marrom grande e peluda. Estavam comendo outro bicho vivo no meio da mesa. Ela disse que o bicho parecia uma pessoa, só que era um pouco menor. Esse bicho mexia as pernas e a cabeça, sentia dor, mas também dava risada enquanto eles comiam. A mãe, o pai e o irmão davam garfadas na barriga do bicho e comiam seus pedaços. As mãos e as bocas de todos estavam sujas de sangue. Ela disse que eles ficaram falando com ela, mas a voz parecia de disco arranhado. Ela gritou e eles acharam ela estranha também e se assustaram. A menina disse que eles se levantaram e encostaram na pia, com medo dela. A menina começou a gritar
e o que parecia o pai dela pegou uma cadeira para se defender. A menina atirou o celular nele e ele bateu nela com a cadeira. Ela só se lembra disso. Depois ela acordou na cama dela, mas ficou com medo de encontrar os bichos. Por isso pegou e foi até a cozinha. Quando encontrou a mãe e o pai, começou a gritar histérica e os agrediu. O médico disse que ela teve um surto psicótico, mas a empregada falou para minha mãe que ela tá com um baita galo na cabeça. Eu não tinha ligado essa história a tal Sete Além, mas resolvi pesquisar quando recebi um WhatsApp dela. Um WhatsApp, no caso deve ser uma mensagem de WhatsApp. Como pode, se ela disse que perdeu o celular jogando na cabeça do pai dela o aparelho? Bom, só posso dizer que eu recebi essa gravação em nome dela e quando fui ouvir o áudio era um som horrível de guinchos e disco riscado. Só consegui ouvir uma vez, não por medo, mas porque meu celular quebrou depois de tocar aquele som horrível. Esse é o relato do Renan. Vamos ao relato número 5. Relato 5. A loja de conveniência. Transcrição e reescrita do áudio enviado por Rafaela. Esse relato é bem conhecido por vocês porque tem muita gente comentando a respeito. Ontem, dia 1º de março de 2017, eu estava em um posto na Celso Garcia, uma avenida conhecida da zona leste de São Paulo. Estava eu, meu namorado e um amigo. Sempre frequentamos este local e conhecemos os funcionários, principalmente as duas atendentes constantes que se alternam nos turnos. Ontem, porém, havia uma mulher diferente atrás do balcão, uma mulher estranha, vestida de azul. Fomos até lá aproveitar uma promoção daquelas de validade quase vencida, na qual um hambúrguer de micro-ondas de R$10 estava sendo vendido por R$1,99. Sempre fui uma pessoa sensitiva e com dons mediúnicos. Aquela nova atendente de azul estava me incomodando de alguma maneira, e aparentemente minha presença lá também não a deixava à vontade. Apesar de sempre ir lá, nunca havia notado uma pequena porta escondida entre os freezers. Dessa porta saiu um garoto muito bizarro, vestido de azul. Gente, ele aparentava ter 11 ou 12 anos, mas ao mesmo tempo parecia também um mini adulto. Eu juro. Ele estava todo suado e parecia que tinha acabado de ter uma relação sexual. Assim que ele saiu, uma mulher saiu atrás dele pela portinha. Eles saíram da loja abraçados juntos, como namorados. Não sei. Na hora me veio na cabeça algo como pedofilia. Nesse momento, falei para o meu namorado. Amor, estou em Sete Além, com certeza. Notei que a balconista me olhava fixamente com muita obsessão. Ela caminhava pela loja a todo o tempo, abria e fechava freezers vazios, batia nas coisas. Nesse momento decidi tirar fotos. Não sei o que estava acontecendo, sei que me senti muito mal, terrivelmente mal. Uma sensação muito ruim tomou conta de mim. Entraram nesse momento outras pessoas de azul na loja, uma mulher de vestido, um garoto e outras pessoas. Nos olharam fixamente. Saímos de lá imediatamente. Passei o resto da noite muito mal, me sentindo impregnada, como se tivesse mexido com algo proibido. Dormi às 22 horas e despertei às 2 horas da manhã. Não dormi até agora. Bom, quem leu esse relato, a Rafaela postou em alguns grupos, depois ela mesma deletou, porque as pessoas ficaram pedindo as fotos para ela, mas o relato ainda está em algum grupo aí. E ela não manda as fotos, já falou, ela mandou para algumas pessoas, são 3 fotos,
mas ela não manda e eu até aconselhei ela a não enviar mesmo, porque uma delas mostra o rosto da atendente e isso aí pode dar problema para ela. Relato número 6. Plot twist. Olá, Luciano. Meu nome é William Santos. Tenho 34 anos e sei que você não vai acreditar na minha história. Com certeza vão te chamar de mentiroso também. Nasci numa pequena chácara e passei a infância lá com meu pai, minha mãe, nossos animais e hortas. Mesmo criança, conseguia perceber que meu pai era estranho. Fisicamente estranho. Ele vivia dizendo coisas bizarras sobre um lugar diferente. Para mim, não passava de histórias. Quando eu tinha uns 9 ou 10 anos, meus pais brigaram muito feio. Mamãe estava muito assustada. Meu pai me pegou pelo braço e saiu me arrastando. Ele me dizia que eu iria com ele visitar o tal local, assustador que ele sempre descrevia. Chorei muito, mas mamãe foi mais rápida e o atacou com uma ripa de madeira. Aproveitei para me esconder no mato. Horas depois, quando voltei, papai já tinha ido. Mamãe então me explicou que papai era de um lugar diferente, fora de lá, mas, ao mesmo tempo, lá. E que eu jamais poderia sonhar em pisar naquele lugar ou ficaria traumatizado, que o lugar era horrível, que tinha várias localidades, mas a localidade em que o papai ficava era terrível. O ar era fétido, as pessoas eram mais deformadas do que o papai e os animais eram assustadores. Até o som das vozes deles e o idioma falado causaria arrepio e ninguém conseguiria se acostumar com aquilo. Eu, mesmo pequeno, entendi o pesadelo que seria pisar naquele lugar. Dias depois, durante uma madrugada, eu acordei com o papai tampando a minha boca. Ele estava com uma faca na mão e havia ferido minha mãe, que chorava no chão. Ele tinha trazido mais 2 seres com ele. Eles eram muito mais apavorantes que meu pai. O som de suas vozes era mórbido e sombrio. Eu tentei gritar e fugir, mas eles me arrastaram. Acordei deitado em um veículo. Papai estava do meu lado, todo sujo do sangue da mamãe. Os 2 outros seres estavam na frente. Meu pai disse: "Fique tranquilo, nós já atravessamos." Eles conversavam entre si em um idioma estranho, mas eu entendia. A tal travessia permitia que eu entendesse. Em certo ponto do caminho, eles foram obrigados a parar o transporte. Começaram a reclamar. Um homem de azul com um chapéu se aproximou por fora e olhou para cada um de nós. Sim, esse homem estava de azul. Seus olhos eram assustadores, de cor diferente. O homem apontou para o meu pai e perguntou: "O que é isso na sua roupa?" Papai tranquilamente respondeu: "É graxa." O assustador homem de azul olhou para mim fixamente e eu, aterrorizado, gritei e desmaiei. Quando acordei, estava numa cama de uma espécie de hospital. Papai estava do meu lado com o médico. Fingi que estava dormindo e ouvi o médico dizer: "Então, Sr. Carlos, eu mexi onde dava para mexer. No cabelo, nos pelos, no espinho, nas unhas, na pele, naqueles dentes estranhos e até naquelas marcas na cabeça. Eu consegui disfarçar também as marcas nas costas. Mas não dá para mexer na cor dos olhos. Acharão para sempre que seu filho tem problemas no rim e no fígado. Um cuidado que o senhor tem que ter é com a alimentação dele, e não deixe nunca ninguém ver esse sangue escuro e grosso que ele tem." Meu pai agradeceu. Bom, essa é a minha história. A história de como fui violentamente tirado de meu lar, terrivelmente sequestrado da minha casa de Sete Além e obrigado a morar aqui em Goiânia para sempre. Nunca consegui me relacionar. As pessoas percebem minha aparência estranha, se bem que com o tempo eu fui ficando mais parecido com meu pai e os demais monstros daqui. Até meu sangue é vermelho agora. Foi difícil me acostumar com a grama verde,
com o céu azul e com os horríveis animais daqui, muito diferentes da minha terra querida. Levei anos para aceitar conviver com um cachorro e com qualquer outro animal que só tem 4 patas. Bizarro. Por favor, Luciano, nem sonhe em me perguntar como se faz para ir para Sete Além. Se eu soubesse, já estaria lá há anos. Nunca me esqueci da minha mãe. Será que ela está viva? Será que ainda se lembra de mim? Será que ela me reconheceria? Bom, nunca vou saber. De uma coisa, porém, tenho certeza. Minha mãe, naquela tarde, aos meus 10 anos, em Sete Além, falou algo muito verdadeiro. Ela disse que o ar daqui era fétido, que as pessoas eram mais deformadas que meu pai e os animais eram assustadores, que até o som das vozes deles e o idioma falado causaria arrepio e ninguém conseguiria se acostumar com aquilo. Minha mãe estava certa. É impossível se acostumar com isso. Bom, esse foi o último relato. É isso. Você tem alguma história ou relato sobre Sete Além, dimensões paralelas ou universos paralelos? Poste nos grupos ou então envie para mim por e-mail ou por mensagem que eu farei novos vídeos. Até mais, cidadãos de Sete Além. When we come to see the teddy bear here.